paz! Aqui quem fala é a pastora Adriana do Ministério Mulheres Restauradas. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje Lucas 1, versículo 37, na primeira frase que diz: porque para Deus nada é impossível. E eu te pergunto, existe algum impossível para você? Existe alguma coisa que você acha que não tem condições de resolver? Existe alguma adversidade na sua vida que você olha e fala assim, não tem como fazer nada? Pois eu quero te dizer, não existe impossível para Deus. Eu vou te contar a minha história. Eu, com 6 anos de idade, eu fiquei muito enferma. Eu tinha visão dupla. Tudo que eu enxergava 2. Meu pescoço já não ficava em pé. Para ver, eu tinha que inclinar o meu pescoço. E aí minha mãe correu para diversos médicos da rede pública, porque nós não tínhamos condições de pagar um plano particular. Naquela época nem existia convênio médico, existia o médico da família, mas nós não tínhamos acesso a isso. E andamos por muitos médicos, por muitas clínicas, até que eu fui diagnosticada com um tumor na minha cabeça. Minha visão já estava comprometida, eu tinha uma visão dupla e meu pescoço já não ficava em pé, e para eu me locomover eu tinha que andar com um dos olhos tampados. Eu parecia um pirata. Para a criança que eu era, com 5 para 6 anos, eu não tinha noção da gravidade do problema. Mas as pessoas que estavam ao meu redor ficaram muito abatidas e até mesmo desesperadas. Não tinha solução, aparentemente. Não tinha ressonância magnética naquela época. Não tinha tomografia naquela época, pelo menos nós não tínhamos acesso. E os médicos falaram, uma vez eu fui estudada, meu caso foi estudado no Grafeghelli, e tinha uma junta médica. E por incrível que pareça, depois de 50 anos eu ainda me lembro dessa cena, ficou gravada na minha memória. Os médicos fizeram uma meia-lua e eu fiquei no centro ali daquela situação, e um me chamava e o outro me chamava e pedia para eu fazer algumas coisas, e eu fui analisada. Terminando aquela consulta, um dos médicos chegou para minha mãe e falou: olha, o jeito é a gente fazer uma cirurgia, mas a gente não pode garantir que ela vai sair com vida. 97% de chance dela ficar no centro cirúrgico. Para uma mãe ouvir isso, imagine, eu sou mãe hoje e vejo, meu Deus, como deve ter sido difícil para os meus pais, para minha mãe, ouvir aquela história. A minha vozinha, que ia para cima e para baixo com a minha mãe em todos os lugares. E minha mãe ficou desesperada. E o médico, vocês sabem que os médicos são muito racionais, né? Estudam para ver a situação como ela é, nua e crua. Mas um deles falou para minha mãe: se a senhora acredita em alguma coisa, a senhora começa a procurar, porque a medicina não dá muita esperança para sua filha. Minha mãe saiu dali muito abatida, muito triste, minha avó também, né? O que fazer? Só que a minha avó, que não era avó de sangue, mas é a minha avó do coração até hoje ela já está na glória, ela falou para minha mãe: eu posso fazer uma oração na sua casa e chamar umas amigas para a gente orar por essa situação? A minha mãe tinha temor a Deus, mas não era uma pessoa que buscava a Deus com intimidade. E a minha mãe, naquele desespero, aceitou. E um certo dia, minha avó reuniu as senhorinhas e foram para minha casa para orar. E ali, quando terminou aquela reunião, eu falei para minha avó:
Vó, eu estou vendo uma bolinha. E minha avó falou para mim: Jesus está te curando. No dia seguinte, quando minha mãe acordou, ela foi me ver na cama e ela ficou desesperada. Ela encontrou o meu travesseiro cheio de sangue. Encontrou parte do meu lençol cheio de sangue. E ela começou a procurar da onde estava vindo aquele sangue. E ela não viu nada, um lugar onde poderia estar saindo aquele sangue. Saiu correndo para a casa da minha avó e contou o feito e correram comigo para o hospital. E ali eu fui examinada de todas as formas, foi feito diversos testes e aí o meu pescoço já estava em pé e eu já não tinha visão dupla. E os médicos tiveram que reconhecer que aquilo era um milagre. Jesus havia me curado naquela noite. Sabe, irmãos, eu só vim saber detalhes dessa situação toda que eu enfrentei na minha infância, já adulta. E eu fui atrás, porque minha mãe, infelizmente, ela jogou tudo fora. Ela não queria mais saber daquela situação que ela havia passado. E eu, adulta, fui perguntar, fui correr atrás da medicina para saber o que havia acontecido, porque uns falavam que era tumor, outros falavam que era um aneurisma, e eu queria saber o que havia acontecido comigo, até mesmo para dar um testemunho fidedigno. E eu fui numa médica, a médica meio cética com a minha história, mas mesmo assim ela me pediu os exames, tomografia, tudo, e quando o resultado saiu, eu levei para ela. E ela falou para mim: olha, Adriana, eu não posso te dizer com exatidão o que você teve, mas existe uma veia aqui no teu cérebro que ela tem um formato diferente. E se algo aconteceu nessa região. Provavelmente um aneurisma, mas eu não posso te dizer com precisão. Eu saí dali agradecida a Deus, porque a médica viu um sinal que algo ali poderia ter acontecido. E eu sei, pelos olhos da fé e pelo que eu vivi, que foi Jesus que me curou. Então, eu estou compartilhando hoje isso com você para te dizer a esperança para o teu problema. Jesus é a solução. Jesus, ele muda qualquer situação. Quando a gente não tem dinheiro para pagar uma conta, melhor dizendo, uma conta, a gente se aperta aqui, se aperta ali, deixa para pagar no mês seguinte. Mas quando a enfermidade, no qual dizem não tem cura, bate à tua porta, você fica desesperado. Mas aquele que conhece a Jesus, busca a face dele e descansa, porque ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele pode te ajudar a pagar a conta que está atrasada, mas ele te levanta, te dá força para você guerrear contra qualquer situação. Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida. Eu poderia estar morta há 50 anos, mas hoje eu estou viva, compartilhando com você que Jesus me resgatou da morte, Jesus me deu vida e Ele pode mudar a tua história, assim como Ele mudou a minha. Ele continua sendo o mesmo e a mão dele está estendida para te abençoar. Continue confiando, busque a presença de Deus, tenha intimidade com Ele, fala com Ele: Senhor, eu não consigo resolver, mas eu sei que Tu pode todas as coisas. Eu confio em Ti. Eu sei que Tu pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu sei que o Senhor transforma maldição em bênção. Eu creio que Tu pode fazer o impossível. Vamos orar?
Que Deus te abençoe nesse dia de luta e de dificuldade. É a minha oração. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que pessoas estão ouvindo, Senhor, esse testemunho, e creio que podem estar passando pelo vale da sombra da morte como um dia eu passei. Mas eu sei, Senhor, que Tu nos ama e que Tu muda a história e que Tu transforma a maldição em bênção. Senhor, em nome de Jesus, o que Tu fizeste na minha vida, Senhor, alcança essa pessoa que está precisando hoje de um milagre. Faz o Teu mover, Senhor. Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus que cuida, Tu és o médico dos médicos, Tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra diz que agir no Senhor ninguém pode impedir. Então, Senhor, muda a história daquele que te pede por socorro. Assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Se esse áudio tocou o teu coração, compartilhe. Que Deus te abençoe.